traz o nosso tema, o nosso café da manhã oferecido pela Air Liquide. E a Air Liquide Healthcare é líder mundial em gases medicinais, atendimento domiciliar, produtos para higiene e ingredientes especiais para a saúde. São mais de 1,3 milhões de pacientes atendidos em todo o mundo, com uma gama completa de soluções para o cuidado continuado, para hospitais, clínicas, laboratórios e para o tratamento domiciliar. Estão no ambiente hospitalar com soluções em gases medicinais e terapêuticos, equipamentos médicos de alta tecnologia, instalações e serviços. Proteger a vida é o que nos inspira e nos move todos os dias. Somos comprometidos em fazer o melhor para preservar a vida com soluções inovadoras. Então, para falar do tema de hoje, ventilação na parada cardiorrespiratória, amigo ou inimigo, temos conosco o Dr. Ricardo Luiz Cordioli, que é médico assistente do Centro de Terapia Intensiva Adulto no Departamento de Cuidados Críticos do Hospital Israelita Albert Einstein e também do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ele é doutor em Ciências Médicas pelo Hospital das Clínicas e tem pós-doutorado pelo Hospital Universitário de Genebra. É isso? Então, Dr. Cordioli, seja muito bem-vindo. Inicialmente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer... Dá meu bom dia de novo, então. É para a câmera também, para os colegas online. Então, inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Air Liquide, o espaço que a ANAP está nos cedendo. Queria dizer bom dia a todos os presentes e os que estão nos acompanhando via web. É um prazer estar aqui com vocês para falar hoje sobre estratégias ventilatórias na reanimação cardiopulmonar. Inicialmente, eu tenho um conflito de interesse a declarar, um conflito de interesse emocional em relação a essa aula, que eu tive a oportunidade de participar do embrião desse modo ventilatório que a gente vai, no final da aula, falar um pouquinho. Aqui é um protótipo que fez a gente estudar e queimar alguns neurônios para chegar até esse protótipo, quando eu fiz meu pós-doutorado em Genebra. Tem o conflito de interesse a declarar também, que eu já ministrei aulas a convite da Air Liquide em diferentes congressos para falar sobre o CPV, que é o modo ventilatório dedicado à reanimação cardiopulmonar. Quando eu estava fazendo meu pós-doutorado em Genebra, lá teve 2 pacientes consecutivos que chegaram com edema pulmonar após reanimação cardiopulmonar extra-hospitalar. E isso causou um desconforto na gente, falando, alguma coisa está acontecendo no pulmão desses pacientes durante a reanimação cardiopulmonar que não está sendo adequado, vamos estudar. A gente foi para os guidelines e viu que a evidência sobre estratégia ventilatória na parada é muito baixa. Por isso, a gente já, paralelamente a estudar a fisiologia, estudar a ventilação na parada, a gente resolveu criar um survey, um questionário a nível mundial que a gente enviou, para ver como era a prática ventilatória. Esse foi o paper de tal estudo. Então, a ideia, como eu falei para vocês, foi como os guidelines internacionais sobre estratégia ventilatória na parada têm um baixo nível de evidência, né? A gente acreditava que, apesar da estratégia ventilatória poder ser potencialmente influenciadora da sobrevida na parada cardiorrespiratória, a prática da mesma não era homogênea. E a gente viu, como era esperado, que esse survey demonstrou que as práticas em relação à assistência ventilatória associada à compressão torácica durante a parada cardiorrespiratória é heterogênea a nível mundial e normalmente difere dos guidelines internacionais. E, além disso, esse survey nos evidenciou que há muito relato de dificuldade de fornecer uma assistência ventilatória durante a reanimação cardiopulmonar, ou seja, a gente estava num campo que realmente merecia e merece ser estudado. Então, os objetivos dessa aula serão de, inicialmente, falar sobre a fisiologia da reanimação cardiopulmonar, falar sobre a fisiologia da compressão torácica, que vai influenciar tanto a parte hemodinâmica quanto a parte respiratória, falar da fisiologia da ventilação, que também irá influenciar tanto a parte ventilatória quanto a hemodinâmica, e chamar a atenção para vocês sobre uma teoria, que é a teoria da bomba torácica, onde a assistência ventilatória pode influenciar o fluxo sanguíneo na parada. Quebrar alguns dogmas. Será que compressão torácica sozinho é seguro? Será que devemos sempre entubar os nossos pacientes na reanimação cardiopulmonar, na fase precoce? Será que é adequado deixar sempre a FO2
de 100% durante a reanimação cardiopulmonar, será que a utilização de uma pressão expiratória final positiva, do PIP, né, durante a parada é realmente sempre perigoso? E demonstrar para vocês a escolha do módulo ventilatório. Bom, e terminando, a gente irá falar sobre a inovação, né, que a Liquid está trazendo aí no mercado, que é o módulo ventilatório dedicado à reanimação cardiopulmonar, que é o CPV, Cardiopulmonary Ventilation. Por que é importante falar de parada cardiorrespiratória? A epidemiologia, né, a gente tem que sempre, infelizmente, ainda voltar a dados americanos, que são dados mais precisos, demonstra que há em torno de 300 mil óbitos anualmente de pacientes por parada extra-hospitalar, ou seja, mais ou menos em torno de 1.800 a 1.000 óbitos dia, né, por parada extra-hospitalar nos Estados Unidos. Pediátrica, população pediátrica, 70 mil crianças morrem anualmente nos Estados Unidos por parada extra-hospitalar. Dos pacientes admitidos a nível hospitalar, a cada 1.000 pacientes, 4 a 13 irão apresentar uma parada cardiorrespiratória. Dos pacientes que serão admitidos na UTI, apenas 1/3 após parada conseguirão ter alta hospitalar. Já as paradas extra-hospitalares ainda, infelizmente, têm uma sobrevida muito baixa, em torno de 7%. Ou seja, é uma doença prevalente, que infelizmente tem uma alta mortalidade ainda e também, a gente sabe, uma alta morbidade. Se a gente retornar, né, a história sobre a reanimação cardiopulmonar, os esforços iniciais para restaurar a vítima de parada cardiorrespiratória focavam sempre na respiração. Há relatos que Ísis, né, lá no Egito Antigo, ressuscitou seu marido respirando, fazendo uma respiração boca a boca. Isso que é amor, hein? Até morto deu um beijo para reanimá-lo. Há relatos na Bíblia que o profeta Elisha ressuscitou a vida de um garoto através também da respiração boca a boca. Mas vamos ver a literatura médica. O primeiro procedimento voltado à reanimação cardiopulmonar publicado em literatura médica também focou na respiração boca a boca, é um relato publicado em 1881 no British Medical Journal. Então, a gente revê que sempre, pelo menos os esforços iniciais sempre focaram em promover uma assistência ventilatória na vítima de parada cardiorrespiratória. Só em 1960, no JAMA, foi publicado o conceito de compressão torácica externa. Ou seja, quase 80 anos após a primeira publicação científica sobre respiração boca a boca, assistência ventilatória na parada, veio a publicação sobre compressão torácica. A gente teve uma oportunidade de publicar uma revisão sobre o tema, né, de ressuscitação cardiopulmonar, e revendo os guidelines, a gente vê que a frequência, a importância dada à assistência ventilatória veio caindo, né, no guideline de 1980 era 12 insuflações por minuto, e agora a gente está chegando a 8 a 10, aqui a gente publicou antes de 2015, mas o guideline de 2015 mantém a frequência respiratória de 8 a 10. Já o número de compressões torácicas vem aumentando ao longo dos guidelines em ressuscitação cardiopulmonar, dando cada vez mais uma ênfase na importância de compressão torácica e uma diminuição na importância de assistência ventilatória. A tal ponto que a gente sabe que o famoso ABC, né, no atendimento da vítima de parada cardiorrespiratória, a sequência ABC, nos últimos 2 guidelines de 2010 e 2015 mudou, é CAB, ou seja, primeiro a gente fornece compressão torácica para depois pensar em assistência ventilatória, mostrando que uma valorização do conceito e da importância de fornecer compressão torácica, entretanto, uma desvalorização da importância de fornecer uma assistência ventilatória. Então, será que a ventilação na parada é realmente um diabinho, um inimigo, ou ela pode ser um amigo, um anjinho? Vamos entender a fisiologia da reanimação cardiopulmonar. Quem faz o quê? Qual é a ideia da gente fornecer RCP, reanimação cardiopulmonar? Qual é o objetivo da vida? Sempre é fornecer oxigênio aos tecidos. De forma simplória, a gente sabe que vai depender do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio. Se a gente pensa de uma forma assim simplista sobre quem vai influenciar quem, a gente vai falar assim, o débito cardíaco vai ser influenciado pela compressão torácica na ressuscitação cardiopulmonar e o conteúdo arterial de oxigênio vai ser influenciado pela ventilação.
Lembrando as formas, o conteúdo, oferta de oxigênio, então depende do débito cardíaco e do conteúdo arterial de oxigênio. Débito cardíaco, volume sistólico versus frequência cardíaca. Conteúdo arterial de oxigênio, da saturação arterial de oxigênio, da hemoglobina e da pressão arterial de oxigênio, mas é uma influência um pouco bem menor, mas a saturação é bem importante. Como eu falei, se a gente pensa de uma forma simplista, o que vai influenciar meu débito cardíaco na parada vai ser a frequência de compressões torácicas, desculpa, o CC é chest compression, mas é compressão torácica, e a profundidade das mesmas. Então, a profundidade e a frequência das compressões torácicas, de uma forma simplista, rápida, a gente vai pensar que vai estar influenciando o débito cardíaco. Ao passo que a mecânica respiratória da vítima de parada e a reglagem da assistência ventilatória vai estar influenciando a minha saturação de oxigênio e, consequentemente, o meu conteúdo arterial de oxigênio. Só que não é tão simples assim. A gente sabe que na parada já tem uma alternância entre compressão e ventilação, e, sobretudo, a ventilação não vai influenciar somente o conteúdo arterial de oxigênio, mas vai influenciar também o meu volume sistólico, o meu débito cardíaco, e, ao mesmo passo, a compressão torácica pode influenciar, né, a questão dos gases sanguíneos, a gente vai entender melhor. Então, vamos olhar agora separadamente, compressão torácica e ventilação. Compressão torácica, no conceito de influência hemodinâmica, como que ela influencia? É a teoria do fluxo sanguíneo devido à bomba torácica. Em relação ao fluxo sanguíneo na parada, há duas teorias que explicam o movimento do sangue na reanimação cardiopulmonar. A teoria da bomba cardíaca e da bomba torácica. Em relação à teoria da bomba cardíaca, que a gente pensa relacionada à compressão torácica, é muito simples. O paciente está vítima de parada deitado, a gente comprime o tórax do paciente, o tórax sendo comprimido faz com que o externo comprima o coração é esmagado, entre aspas, com a coluna vertebral e o sangue sai, na hora que eu comprimo o meu paciente. A hora que eu retiro a mão, a pressão intratorácica diminui e o sangue volta e há fluxo sanguíneo. Essa é a teoria da bomba cardíaca, foi a primeira teoria descrita. Em relação à influência da compressão torácica agora a nível ventilatório, será que movimentar o tórax, né, você fazer compressão no tórax, gera volume corrente? Sim, já era descrito desde 1950 diferentes posições, diferentes acobracias que poderiam ser feitas com uma vítima de parada e produzir volume corrente, né, produzir troca gasosa. Esse é um estudo bem interessante sobre, então, quanto será que é produzido, né? Será que é suficiente a geração desse volume corrente apenas por compressão torácica? Analisou-se 10 cachorros em fibrilação ventricular. Aqui eu faço só um parênteses. Vocês vão ver que a maioria dos estudos que eu vou demonstrar para vocês sempre serão em animais. Por quê? Porque a parada cardiorrespiratória é uma situação muito difícil de você homogeneizar num ensaio clínico, e ainda mais conseguir o paciente, né? Pode acontecer a qualquer hora. Então, é muito mais fácil e plausível ser feito em estudos animais. Então, a maioria dos trabalhos que eu vou demonstrar para vocês são em animais. Bom, mas então, 10 cachorros em fibrilação ventricular, ressuscitação cardiopulmonar por 4 minutos, sem ventilação, e a compressão torácica foi feita com um dispositivo mecânico para homogeneizar a mesma ao longo do tempo. E a gente vê aqui pressão em aorta, gases sanguíneos, volume corrente. A gente vê que nos primeiros 4 minutos, até que a compressão torácica apenas foi suficiente para manter um volume de pressão em aorta adequado e até gases sanguíneos, um pH normal, sem hipercapnia. Entretanto, após 6 minutos, né, começa a ter uma deteriorização da pressão em aorta e começa a cursar com uma acidemia, como a gente vê aqui no pH, devido a uma hipercapnia e também ocorrendo uma hipoxemia. Ou seja, compressão torácica apenas após alguns minutos, como a gente pode ver nesse gráfico do mesmo estudo, começa a produzir após 4 a 6 minutos uma hipoxemia progressiva, uma acidemia progressiva devido a uma hipercapnia também progressiva e cursando também com uma hipoxemia. Ou seja, após 4 a 6 minutos, compressão torácica apenas não é mais suficiente. Um outro estudo, 8 animais em cada grupo, randomizados, 6 minutos de fibrilação ventricular sem ressuscitação cardiopulmonar e depois eles eram randomizados em compressão torácica apenas ou com ou sem ventilação mecânica. E olha que interessante nesse gráfico. Aqui,
né, é o volume minuto gerado só pelo ventilador, gerado no grupo que foi ventilado, mas gerado apenas pela compressão torácica, e embaixo só o grupo que teve compressão torácica sem ventilação. Então a gente vê que o volume minuto, né, gerado apenas por compressão torácica diminui ao longo do tempo. Já o volume minuto gerado pela ventilação assistida pelo ventilador, é lógico, ele permanece constante, né? Então, há um declínio progressivo do volume corrente gerado apenas pela compressão torácica. E, obviamente, isso vai se refletir a nível gasométrico. Então, o volume minuto no grupo que teve ventilação mais compressão, ele tem uma queda ao longo do tempo, mas do primeiro ao quinto minuto, entretanto, do quinto ao 10º, ele permanece constante. Por quê? Porque aqui ele está sendo garantido pela assistência ventilatória assistida. Ao passo que só compressão torácica sem ventilação há uma diminuição progressiva do meu volume minuto, isso é refletido a níveis de gases sanguíneos, onde só compressão torácica sem ventilação eu curso com acidemia, hipercapnia e hipoxemia, ao passo que quando eu tenho uma assistência ventilatória, isso não ocorre. Agora, estudo com seres humanos, 17 pacientes vítimas de parada que foram ressuscitados com o Lucas. O Lucas é um dispositivo automático de ressuscitação cardiopulmonar. Eles eram ventilados, né, entubados em ventilação com AMBU, uma FO2 de 100%. E a gente vê que o volume corrente, quando eu tinha uma ventilação com AMBU, ele era em torno de 700 ml, ao passo que o volume corrente gerado apenas por compressão torácica, ele era em torno de 60 ml. E eles avaliaram esse volume corrente gerado só por compressão torácica versus o espaço morto. E viram que o volume corrente gerado apenas por compressão torácica, ele ficava abaixo do espaço morto. Ou seja, só o volume gerado por eu comprimir o tórax fica abaixo do espaço morto, não promovendo uma ventilação alveolar. Esse é um demonstrativo tomográfico, né, um estudo demonstrando que eu fazer compressão torácica, eu também posso induzir lesão pulmonar pela própria compressão do pulmão. Visto em porcos em tomografia, né, durante a ressuscitação pulmonar, compressão torácica promove uma diminuição do meu volume pulmonar, uma atelectasia progressiva, quando eu tenho compressão sem ventilação, ao passo que 30 minutos após ventilação, há uma reabertura desse pulmão. Então, além de não ser suficiente a promoção de ventilação apenas com compressão torácica, ela vai induzir uma lesão pulmonar. Esse é um outro estudo que comparou a nível tomográfico as áreas hipoventiladas, não ventiladas, atelectasia, hipoventiladas e as áreas normalmente ventiladas, em 3 tipos de ressuscitação cardiopulmonar. Compressão torácica apenas, compressão torácica mais volume corrente, com PIP de 5, ou compressão torácica associada a um CPAP de 40 centímetros de água. E olha aqui, né, sem ventilação, inicialmente tinha 56% de áreas ventiladas e durante a RCP apenas 10%. Ao passo que no grupo CPAP permanecia constante a porcentagem de áreas ventiladas a nível tomográfico. Ou seja, a utilização de compressão torácica apenas levava um fechamento do meu volume pulmonar e promovendo uma lesão pulmonar. Então, em relação, para concluir, a fisiologia da ventilação relacionada à compressão torácica, a gente viu que sim, você fazer compressão torácica promove um volume corrente. Porém, esse volume corrente tende a diminuir ao longo do tempo. Não promove oxigenação. Após alguns minutos apenas de compressão torácica, o paciente vai cursar com acidemia devido à acidose respiratória e a própria compressão torácica, por si própria, ela produz lesão pulmonar. Vamos agora rever a ventilação, a fisiologia. Primeira ideia da assistência ventilatória é promover ventilação através da troca gasosa, né? Então e oxigenação. Então vai promover ventilação e oxigenação, que vai depender do módulo e da estratégia ventilatória e da mecânica respiratória do paciente. Qual é a mecânica respiratória dos pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória? Há 2 estudos principais. Um com 45 pacientes, demonstrando uma complacência média pulmonar de 22 ml por centímetro de água. Uma complacência bem baixa, como um paciente com SARA.
E esse estudo já demonstrou que os pacientes que tinham, em média, uma complacência pulmonar maior, menos pior, por assim dizer, cursavam com menos hipercapnia versus os pacientes que tinham uma acidemia, uma complacência pior, né? Isso devido à questão da acidose respiratória, e também os pacientes que tinham uma complacência um pouco menos pior tinham uma oxigenação melhor versus os pacientes que tinham, em média, uma complacência pulmonar pior. Esse é um outro estudo agora com 25 pacientes apenas. A forma de mensuração da complacência foi um pouco diferente, por isso que o resultado é diferente. Aqui a complacência média foi em torno de 55 milímetros por centímetro de água, mas ainda assim uma complacência baixa dos pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória. E esse estudo, o que é interessante, mostra que conforme o passar do tempo de ressuscitação cardiopulmonar, a complacência dos meus pacientes vai diminuindo ao longo do tempo, e ele discute nesse paper que isso se deve ao quê? A uma ocorrência progressiva de congestão pulmonar vascular, uma perda do volume alveolar e da capacidade residual funcional pulmonar, e o paciente pode cursar com aspiração. Relação à questão hemodinâmica da assistência ventilatória. A pressão intratorácica gerada pela assistência ventilatória externa pode influenciar a eficácia das minhas compressões torácicas e o volume sistólico cardíaco. Isso é um conceito muito interessante e importante de a gente estar estudando. Isso é através da teoria da bomba torácica. Por que eles pensaram, começaram a se perguntar, né, a literatura médica? Devido àquele conceito de bomba cardíaca, legal, eu comprimo o tórax do meu paciente, vou comprimir o externo contra o coração contra a coluna vertebral e vai sair sangue, ok? Ok. Só que não é todo mundo que tem o tórax, o coração no mesmo lugar. Vai diferenciar de paciente para paciente. E os pacientes obesos? E os pacientes enfisematosos? Como eles podem sobreviver aonde a anatomia não é adequada apenas para a teoria da bomba cardíaca? E aí eles começaram a avaliar, por exemplo, como esses pacientes podem sobreviver apenas, como eu falei, com a teoria da bomba cardíaca. E aí eles começaram a ver que os pacientes que tossiam no momento peri-ressuscitação tinham um perfil hemodinâmico melhor. Esse é um estudo em laboratório de hemodinâmica, que avaliou o pico de pressão aórtica nos pacientes que tossiam peri-acontecimento de fibrilação ventricular versus os pacientes que não tossiam e só era realizado massagem cardíaca. E viram que o pico de pressão aórtica era muito maior quando ocorria uma tosse peri-ressuscitação cardiopulmonar do que quando não ocorriam. Então, foi debatido nesse estudo que talvez a pressão torácica, né, ocorrida, o aumento da pressão intratorácica devido à tosse promovia como se fosse um squeeze, exprimia o sangue da vasculatura pulmonar, esse sangue ia para o coração serviria apenas como um conduíto, sem influenciar a questão de valvar, era um conduíto aberto à passagem de sangue, e o sangue tinha um fluxo contínuo durante o sangue. Então, apenas a promoção do aumento da pressão intratorácica através da tosse promovia esse fluxo sanguíneo. E aí, em sequência, foi descrito, em 1980, a teoria da bomba torácica, nesse paper publicado no Circulation, onde 15 animais em fibrilação ventricular foram analisados, onde foi feito 5 ciclos de compressão torácica, seguida de ventilação com pressão positiva. E o que eles analisaram? Fluxo em carótida, pressão em carótida, ventrículo esquerdo, átrio direito e aorta. E viram que a compressão torácica vinda logo após a ventilação era onde havia os maiores valores de fluxo em carótida e as pressões tanto em carótida quanto em câmeras cardíacas. E viram que a pressão intratorácica, que eles mediam através da pressão esofagiana, era transmitida à aorta e às outras câmeras do coração, como a gente vê nesse gráfico. Então os níveis pressóricos eram maiores na compressão vinda logo após a ventilação e depois ela diminuía. A gente vê aqui, então, que a pressão em aorta era igual no átrio esquerdo, na artéria pulmonar, no ventrículo esquerdo. Como falei, no primeiro compressão torácica após ventilação, eles eram maiores do que nos valores seguintes. E já na veia jugular extratorácica,
esses valores eram menores, ou seja, devido ao maior valor intracardíaco, havia um fluxo sanguíneo. Então, já que a pressão intratorácica um aumento dela pode promover fluxo sanguíneo aparentemente, eles partiram para a segunda fase de investigação. Eles ocluíram a válvula inspiratória, promovendo assim um aumento ainda mais acentuado da pressão intratorácica durante a inspiração e avaliaram novamente fluxo em carótida e pressões em aorta, átrio direito, ventrículo esquerdo e esofagiana, né, que refletia a pressão intratorácica. Então, quando eu aumentava a minha pressão intratorácica, isso era refletido a nível de câmeras cardíacas, a nível de aorta e a nível de fluxo sanguíneo em carotídeo. Então, antes, coluna branca, coluna rachurada após oclusão inspiratória, aumento da pressão intratorácica, a gente vê que há um aumento então dos valores de pressão sistólica, tanto em aorta quanto em carótida. E aqui é de 12 animais, após a oclusão da válvula inspiratória, houve um aumento em média de 9 para 26 milímetros por minuto de fluxo sanguíneo. Ou seja, o aumento do fluxo sanguíneo ocorreu após aumento da pressão intratorácica. Esse é um outro estudo para avaliar essa questão da influência da pressão intratorácica a nível hemodinâmico. 7 animais em cada grupo, onde eram randomizados com ressuscitação convencional na época, com pressão torácica alternando com ventilação, 5:1, tal volume de com 60 incursões por minuto de compressão torácica, e era feito ou compressão torácica simultaneamente à ventilação. E também eles restringiam o abdômen antes e após. Quando eu faço uma restrição abdominal, eu promovo o quê? Um aumento da pressão intratorácica. É o que eles avaliaram. Então, fluxo em carótida, a pressão sistólica e diastólica em aorta, no ciclo convencional versus ventilação sincrônica com compressão torácica. E viram, quando sincronizava ventilação e compressão, era maior esses valores em pressão de aórtida e carótida versus quando eu não sincronizava. E os valores de pressão esofagiana eram próximos, como já foi feito naquele primeiro paper, demonstrado, dos valores de pressão aorta. E quando... Opa, desculpa que aqui está meio apagado. E quando eu tornava o abdômen do meu paciente restrito, aumentando a minha pressão intratorácica, os valores hemodinâmicos eram melhores do que quando eu soltava o abdômen, ou seja, eu diminuía a pressão intratorácica. Então, a gente já demonstrou que o aumento da pressão intratorácica ele pode ser benéfico à questão hemodinâmica. Mas qual que é o grande medo? O grande medo é que se a ocorrência de uma pressão intratorácica ainda positiva, né, durante a descompressão, pode diminuir o retorno venoso e prejudicar a questão hemodinâmica. Então, é o medo do PIP, né, durante a reanimação cardiopulmonar. Mas o quanto será que de PIP é perigoso? Esse é um estudo bem interessante, com 16 animais, que randomizou compressão torácica mais ventilação com pressão positiva intermitente sem PIP, ou compressão torácica e ventilação, porém com PIPs progressivamente maiores, 2,5, 5, 7,5, 10 centímetros de água, e cada fase durando 4 minutos. A gente já vê que quando utilizou PIP, a oxigenação foi melhor, versus quando não utilizou PIP, e isso porque quando utilizou PIP, a complacência pulmonar foi melhor, versus quando não utilizou PIP. E olha que interessante, aqui de forma gráfica, pressão intratorácica negativa na fase de descompressão, na fase de compressão positiva. Descompressão ela fica negativa, compressão positiva. E analisou quando não tinha PIP, opa, tá fraco aqui, quando não tinha PIP e com aumentos progressivos do valor de PIP. E viu que mesmo com valores de 10 de PIP, ocorria ainda uma pressão intratorácica negativa. Com valores de 5, também ocorria essa pressão intratorácica negativa. Desculpa, tem um pointer? Só um minutinho para trocar a pilha do pointer que está... Antes que ele pare, hein, que a gente vai ter que ressuscitar. Agora vai, hein?
Aqui, está fortalecido, o nosso pointer está fortalecido. Então, mesmo a utilização de uma PIP positiva de 10 permitia a ocorrência de uma pressão intratorácica negativa na fase de descompressão. E eles analisaram nesse estudo a perfusão coronariana, né? Sem PIP e com PIPs progressivos. E viram que ocorria um aumento progressivo da perfusão coronariana quando associava a PIP. E teve desfibrilação com sucesso 7 de 8 animais no grupo PIP versus apenas 5 de 8 animais no grupo sem PIP. Então, a gente viu que a questão da ventilação em relação à hemodinâmica, a oscilação da pressão intratorácica pode promover fluxo sanguíneo. Mesmo a adição de uma PIP, conforme o valor dela e a mecânica do paciente, durante a compressão torácica, permite a ocorrência de uma pressão intratorácica negativa e o retorno venoso durante a fase de descompressão do tórax. Só que muita gente ainda fala, é perigoso ventilar. Vamos ver a literatura. Esse é um estudo muito citado para relatar que é perigoso ventilar. Mas vamos olhar esse estudo com calma. 14 porcos randomizados em 2 grupos, compressão torácica apenas ou compressão torácica e ventilação com ambu. No grupo que tinha a ventilação com ambu, realmente, a hora que eu parava de fazer compressão torácica só para fornecer ventilação, ocorria uma diminuição da pressão em aorta. E eles compararam assim a pressão de perfusão média coronariana no grupo só com compressão torácica versus compressão torácica e ventilação. E realmente, no grupo só compressão torácica, a perfusão coronariana foi significativamente maior. Só que, analisando esse estudo com mais calma, olha o número de compressões torácicas em cada grupo. Compressão torácica, no grupo compressão torácica apenas, foram 92 compressões torácicas por minuto. No grupo compressão mais ventilação, foram apenas 62 compressões torácicas por minuto. Vamos olhar os gases sanguíneos desse trabalho nos 2 grupos. Compressão torácica e ventilação versus compressão torácica apenas. Quando eu fazia só compressão torácica apenas, eu tinha uma tendência à acidemia devido a uma acidose respiratória e além de uma hipoxemia, que a gente já falou nos outros estudos. Então, esse estudo, na verdade, não fala que ventilação é perigoso. Ele fala que o perigoso é ficar sem compressão torácica. E quando você não dá ventilação, o paciente vai cursar com uma acidose, uma acidemia devido a uma acidose respiratória e uma hipoxemia. Então, esse estudo tem que ser analisado não como que ventilação é perigoso. O que é perigoso é não dar compressão torácica. Será que a gente tem que intubar nossos pacientes? Esse é um estudo que comparou vítimas de parada cardiorrespiratória em 3 grupos, que era um estudo retrospectivo. Compressão torácica com ventilação com ambu, compressão torácica e intubação, compressão torácica com dispositivo supraglótico. Aqui os pacientes não eram intubados. Um N extremamente importante, 650 mil pacientes analisados, e viu que porcentagem de retorno à circulação espontânea, sobrevivência em 1 mês, nível neurológico mais positivo, foi sempre melhor no grupo que só foi ressuscitado com ambu, sem necessitar de dispositivo supraglótico, ou também no grupo que só foi ressuscitado com ambu, sem intubação. Ou seja, você parar de promover compressão torácica para colocar um dispositivo, seja supraglótico ou um tubo endotraqueal, pode ser perigoso. Então, esse estudo tem que ser analisado da mesma forma que o outro. Não é que é perigoso você ventilar seu paciente. O perigoso é ficar sem compressão torácica. Mas será que é melhor não ventilar? Esse é um outro estudo também muito citado, falando sobre o risco de ventilação. Qual que era a ideia desse estudo? Eram pessoas leigas que ligavam para o SAMU nos Estados Unidos e falavam assim, olha, na frente de mim, na minha frente parou uma pessoa, meu amigo, meu primo, etc. Assim, não vem ao caso. Mas parou a pessoa. Aí eles randomizavam o SAMU explicar 2 formas de ressuscitação. Uma, olha, você vai fazer ventilação, vai fazer compressão torácica mais ventilação boca a boca. E no outro grupo, eles randomizaram só compressão torácica. Então, era a pessoa leiga que ligava para o SAMU e o SAMU explicava como fazer a ressuscitação. Ou só compressão torácica ou compressão torácica mais respiração boca a boca. Randomizado 512 pacientes. E viram a média de alta hospitalar vivo, teve uma tendência a ser melhor
onde era só compressão torácica versus compressão torácica mais ventilação, foi 14% de alta versus 10% no grupo compressão e ventilação, e admitido no hospital, porque eram paradas extra-hospitalares, também teve uma tendência maior, ser só compressão torácica, 40 versus 34. Porém, vamos analisar com calma. As instruções para realizar a ressuscitação cardiopulmonar, elas foram realizadas de forma completa, assim, a pessoa que estava no outro lado da linha conseguiu esperar, entender o que era explicado em 81% das vezes, onde era só ensinado compressão torácica apenas, versus 62% das vezes, quando era explicado compressão mais ventilação boca a boca. E, além disso, quando eu explicava para o leigo fazer apenas compressão torácica, era mais rápido, demorava 1,4 minutos a menos. Então, esse estudo também não pode ser visto como que é perigoso ventilar. Como ele tem que ser analisado? Que é mais fácil eu ensinar um leigo a fazer compressão torácica apenas do que compressão mais ventilação. É dessa forma que esse estudo tem que ser analisado. E o efeito de não ventilar, então? Aqui a gente tem que voltar para estudos em porcos, como eu falei, porque é mais homogêneo e mais fácil de você diminuir viés. 12 porcos randomizados, 8 minutos de parada, compressão torácica apenas 100 por minuto, ou compressão mais ventilação com ambu. E olha que interessante. Onde eu não fornecia ventilação, a pressão intracraniana era maior. Sendo a pressão intracraniana maior, a perfusão cerebral era menor. E por que isso, pessoal? A gente sabe, quando eu não forneço ventilação, CO2 aumenta ou diminui? Aumenta. Se o meu CO2 aumenta, a minha pressão intracraniana aumenta. E assim a minha perfusão cerebral diminui. E a gente já sabe, então, como era esperado, os gases sanguíneos foi melhor quando eu forneci ventilação versus quando eu não forneci de forma progressiva. E olha aqui esse estudo. Déficit neurológico médio. Não ventilação versus ventilação. Foi pior quando eu não só fiz compressão torácica sem ventilação. Retorno à circulação espontânea foi menor quando eu fiz compressão torácica e ventilação versus... compressão torácica apenas versus compressão e ventilação. E sobrevivência foi maior no grupo que eu forneci compressão torácica e ventilação versus apenas compressão torácica. Esse é um outro estudo. 24 animais randomizados com compressão torácica e ventilação ou compressão torácica apenas. Gases sanguíneos, torna-se repetitivo. Melhor quando eu ventilo versus quando eu não ventilo, né? Porque eu curso com acidemia, hipercapnia, hipoxemia, quando eu não ventilo versus eu ventilo. Mas olha que interessante esse estudo. Depois, numa fase de ressuscitação apenas com compressão torácica ou compressão e ventilação, eles faziam adrenalina. E a gente sabe que quando o paciente está mais acidótico, a resposta à catecolamina é menor. Então, o grupo ventilado, quando eu fazia agora a injeção de adrenalina, a minha perfusão coronariana aumentava muito mais do que nos porquinhos que não eram ventilados. Por quê? Porque os porquinhos não ventilados, eles estavam mais acidóticos, com uma resposta à catecolamina menor. Isso se traduziu em retorno à circulação espontânea. O grupo dos porquinhos ventilados eram 9 de 12 retornaram à circulação espontânea versus apenas 1 de 12 dos porquinhos ressuscitados apenas com compressão sem ventilação. Por quê? Porque a resposta à epinefrina foi muito melhor neste grupo do que no outro grupo. Então, será que é melhor não ventilar? Eu acho que não. Mas, já que eu acredito que é bom ventilar, vamos ver a frequência respiratória. Esse também é um estudo muito citado para quem é contra a ventilação. Mas no próprio título ele já fala hiperventilação. Morte devido à hiperventilação, não à ventilação. Vamos olhar esse estudo. É um estudo de 3 fases. Primeiro, observacional clínico e 2 fases de estudo experimental. Primeira fase, que é um estudo clínico observacional. 13 vítimas de parada. Durante a ressuscitação, a frequência ventilatória fornecida foi em média de 30 e todos faleceram. Então, eles quiseram avaliar a importância da questão da frequência respiratória e randomizaram 3 grupos de porquinhos para avaliar a questão da frequência respiratória sobre a hemodinâmica. A frequência respiratória fornecida era de 12, 20 ou 30 incursões por minuto durante a parada. E viu que a pressão de perfusão coronariana era progressivamente pior
quanto mais eu aumentava a frequência respiratória. E agora eles quiseram avaliar sobre a mortalidade. Randomizaram os porquinhos, 21 porquinhos, em 3 grupos de assistência ventilatória. 30 ventilações por minuto com FO2 de 100, 30 ventilações por minuto com FO2 de 95 e CO2 de 5%, e 12 ventilações por minuto. E viram que a mortalidade era muito maior quando eu aumentava, né, a minha frequência ventilatória durante a ressuscitação. Mas olha aqui, a sobrevivência no grupo com 12 incursões por minuto, maior do que 80%. Então, o que eu devo concluir desse estudo? Que não é que ventilação é perigoso, mas que hiperventilação é comum, e aí sim é perigoso. E esse trabalho, como eu falei, é muito citado sobre o risco de uma ventilação com pressão positiva, mas ele deve apenas ser entendido que a hiperventilação é perigosa e não a ventilação por si. Afinal, 12 é diferente de 30, que também é diferente de 0. E a taxa de sobrevida no grupo de 12 ventilações por minuto foi quase 100%, que eu julgo que é bastante adequado num cenário de parada cardiorrespiratória. Efeitos da PIP. Esse é um estudo animal, também em ratos, onde a metodologia foi uma parada cardiorrespiratória promovida por asfixia. A reanimação foi padronizada através de compressão torácica, oxigênio com uma FO2 inicialmente de 100% e adrenalina. Randomizou entre fornecer ventilação com PIP de 5 centímetros de água ou 0 de PIP desde o começo da ressuscitação cardiopulmonar, e foi vista a sobrevivência avaliada após 60 ou 120 minutos do início do cenário. Aí, para diferenciar se só oxigenação promovida por PIP era influenciadora do possível efeito benéfico ou não, eles também fizeram um terceiro grupo de animais, onde eles passaram a utilizar PIP de 5 durante a ressuscitação cardiopulmonar, mas a FO2 de 21% em vez de 100%. E olha que interessante, quando 0 de PIP versus 5 de PIP, volume residual, capacidade residual pulmonar foi maior no grupo com PIP, que aqui a coluna está em branco, mas a gente pode ver que está aqui, ela para aqui. A pressão, aqui a relação entre tecido seco e úmido pulmonar. Quando maior essa relação de tecido úmido, mais injúria pulmonar foi maior quando eu tinha 0 de PIP versus 5 de PIP. A pressão arterial média foi melhor no grupo de... A pressão arterial via aérea, desculpa, a pressão média em via aérea foi maior no grupo sem PIP versus o grupo com PIP, e a oxigenação foi melhor com PIP. A pressão arterial média foi melhor quando eu utilizei PIP, em branco, né, do que quando eu não utilizei PIP. Mas, sobretudo, sobrevivência. No grupo que não utilizou PIP, todos faleceram. Todos faleceram. Quando eu utilizei 5 de PIP e uma FO2 de 100, 7 de 9 sobreviveram. E quando eu utilizei 5 de PIP, apesar de uma FO2 de 21, todos sobreviveram. Mostrando que a PIP não foi só questão da oxigenação, mas foi uma questão hemodinâmica, de proteção pulmonar, que influenciou também a sobrevivência maior. E outra coisa que é muito interessante que a gente avaliou no estudo em bancada é a questão, o quanto de pressão intranegativa é importante para fazer esse retorno venoso. A gente não sabe esse valor, só que a gente sabe que se você promove uma pressão intranegativa, uma pressão intratorácica muito negativa, você vai ter colabamento de vias aéreas. A gente viu isso, lógico, com todas as limitações de um modelo de bancada, mas quando produzia uma pressão intratorácica, que era avaliada através aqui desse balão, acabava colabando a via aérea. Quanto de oxigenação? Cuidado, pessoal, hiperóxia é potencialmente prejudicial. Avaliou aqui esse estudo 6.000 pacientes, a primeira gasometria e foi dividida em 3 grupos, hipoxemia, com valor menor de 60 milímetros de mercúrio, ou hiperóxia maior que 300, e o normóxia ficava entre os dois. E viu que a sobrevivência era maior no grupo de normóxia versus o grupo de hiperóxia. Outro estudo, agora com 12.000 pacientes, a pior gasometria nas primeiras 24 horas de UTI. Os mesmos valores de diferenciação de grupo entre hipoxemia, normóxia e hiperóxia. E, novamente, o grupo hiperóxia teve uma maior porcentagem de alta hospitalar do que o grupo hiperóxia, que teve a mesma porcentagem de alta hospitalar versus hipóxia, que foram ambos menores do que normóxia, sendo que a hiperóxia foi um fator independente para menor chance de sobrevivência. Bom, então a gente reviu a fisiologia da ventilação e da compressão torácica na parada. Vamos falar então das estratégias ventilatórias. Não ventilar, boca a boca, ventilação com ambu, ventilação
com um ventilador convencional sem ou com PIP, a insuflação contínua de gás que eles usam mais na Europa e modos ventilatórios mais recentes. Boca a boca. A gente sabe, é barato, você pode fazer a qualquer hora, só que é uma barreira muito... Ninguém gosta de, né, botar a boca numa pessoa que não conhece. Então, é uma barreira importante para profissionais e não profissionais. Há o risco de transmissão de doenças. Não é uma técnica tão simples, embora pareça. Você vai diminuir o tempo efetivo de compressão torácica, pode promover uma insuflação gástrica, e o gás exalado ele já é mais hipoxêmico e mais hipercápnico que um gás fornecido externamente. A tal ponto que hoje os guidelines já nem mais orientam tal técnica na parada cardiorrespiratória, né? A respiração boca a boca saiu dos guidelines. Ventilação com ambu é realmente um dispositivo barato, de fácil transporte. Entretanto, a insuflação com ambu promove uma insuflação gástrica, que pode promover aspiração do conteúdo gástrico. Tecnicamente, não é fácil quando é um socorrista único, pelo contrário, é bem difícil você acoplar adequadamente a máscara. E se o paciente não estiver entubado, você precisa parar com pressão torácica para fornecer a ventilação com ambu. Não ventilar, será que vale a pena, não vale a pena? Essa é uma dúvida na literatura. Bom, o que eu concluo? Que é fácil de ser explicado a pessoas leigas, realmente só faça compressão sem necessidade de ventilação, como já foi demonstrado naquele estudo. Não precisa, né, como só promove compressão torácica, você não vai interromper a mesma para promover ventilação. Talvez realmente seja suficiente se a parada é uma parada, o atendimento a ela é rápido, ou seja, uma parada com menos de 4 a 6 minutos, e a utilização de tal técnica também dura pouco tempo e é barata, afinal, você não está tendo nenhum gasto. Quais as desvantagens? Potencialmente só é efetivo quando iniciado, como eu falei, em paradas de curta duração. Não é indicado se a etiologia da parada for respiratória ou em população pediátrica, porque em população pediátrica a principal causa disparada é a hipoxemia. Os trabalhos que falam potencialmente a favor foram trabalhos extra-hospitalares e não intra-hospitalares e foram comparados compressão torácica versus compressão torácica com boca a boca, sendo que a gente já sabe que boca a boca não é o módulo ventilatório de assistência adequado na ressuscitação. Ventilação mecânica. Pode liberar um socorrista para fazer compressão torácica, não necessita parar a compressão torácica para fornecer a ventilação. A utilização da PIP pode ser potencialmente benéfica para proteger o pulmão, né, para recrutar as áreas colapsadas, mas também pode ser maléfica se for ajustada inadequada, pode realmente diminuir o retorno venoso. Os modos convencionais promovem altos disparos frequentes, a gente vai entender melhor a prosseguir. Necessita do que o paciente esteja entubado e, se não estiver bem sincronizada, a oscilação da pressão intratorácica com o momento de compressão e descompressão do tórax acaba não tendo um efeito benéfico na questão hemodinâmica através da teoria da bomba torácica. Insuflação contínua de gás. É um dispositivo que é um tubo, que no final desse tubo ele tem alguns orifícios que promove uma pressão inspiratória positiva, como se fosse um CPAP, por assim dizer. Pode liberar um socorrista para realizar a compressão torácica, fácil de transportar, fácil de implantar, pode proteger o pulmão através dessa pressão positiva. Pouca evidência na literatura. Se não tiver acoplado a um oxigênio externo, não promove oxigenação. É um material específico, então você precisa trocar ele depois da parada cardíaca. A gente analisou esse estudo, esse dispositivo, para entender um pouquinho dessa fisiologia da ressuscitação cardiopulmonar neste paper, publicado em 2015, onde comparamos sem ventilação, ventilação com ambu, insuflação contínua de gás com uma pressão expiratória de 5 centímetros de água e com 10. Aqui a gente viu a oscilação da pressão intratorácica, lógico, no modelo de bancada, mas a gente viu que mesmo com uma insuflação contínua de gás de 10, ocorria uma pressão intratorácica negativa, e essa utilização dessa pressão positiva protegia a perda de volume pulmonar, que era maior quando eu só fazia compressão torácica sem ventilação, e progressivamente era menor quando eu promovia uma pressão positiva em vias aéreas. E esse estudo viu tanto um estudo de bancada quanto 3 pacientes, e viu que durante a parada cardiorrespiratória há uma diminuição do meu volume pulmonar, você vê que aqui ele está abaixo da linha de 0, ao passo que quando eu paro a ressuscitação cardiopulmonar, ele se torna positivo a oscilação do meu volume pulmonar. E olha que interessante aqui, ressuscitação cardiopulmonar com PIP de 5 e sem PIP.
a oscilação de fluxo de ar era menor quando não tinha PIP, mostrando o quê? Um colabamento, provavelmente, de vias aéreas. E há um estudo clínico que comparou insuflação contínua de gás versus ventilação convencional na parada, onde não teve diferenciação em retorno à circulação espontânea, porcentagem de pacientes admitidos na UTI, porcentagem de pacientes que tiveram alta. Porém, com tal técnica de insuflação contínua de gás, foi melhor a oxigenação, menor fratura de costela e melhor detecção da oximetria de pulso, que pode ser um sinal indireto de melhora hemodinâmica. A gente sabe que a medicina sempre vai mudando, né, o que é verdade, o que é bom, o que é ruim ao longo do tempo. Eu acredito, depois do que eu estudei, que eu demonstrei para vocês, que ventilação, sim, ela é primordial na parada cardiorrespiratória, que eu acho que deve ser aplicada de forma adequada. E esse é um paper muito interessante sobre como ocorre o fluxo sanguíneo na parada, mostrando que ambas as teorias que eu já expliquei para vocês, de bomba cardíaca e bomba torácica, podem afetar a compressão torácica relacionada ao fluxo sanguíneo. Que a compressão torácica apenas não deve ser suficiente para promover ambas as teorias. E que a utilização de uma pressão positiva ventilatória deve ser a chave para tornar as duas teorias de fluxo sanguíneo efetivas. Então, por isso que eu acredito que sim, a ventilação deve ser promovida e ela é um amigo na ressuscitação cardiopulmonar. Em relação a modos ventilatórios mais recentes, a ideia, então, é otimizar o fluxo sanguíneo através da teoria da bomba torácica, proteger o pulmão através da utilização adequada de uma pressão positiva, liberar um socorrista para fazer ressuscitação cardiopulmonar e, inclusive, não interromper a compressão torácica durante a utilização da mesma. Desvantagem que ainda a evidência na literatura é pouca. Esse é um trabalho publicado no Critical Care Medicine em 2014, que randomizou 24 porquinhos após fibrilação ventricular com 3 estratégias de ressuscitação. Ventilação com pressão positiva intermitente ajustada com volume corrente de 7 ml por quilo sem PIP. Grupo, 2 níveis pressóricos, então pressão controlada com PIP de 5, uma pressão de pico para ajustar o mesmo volume corrente que o grupo anterior. E o grupo com ventilação sincronizada com compressão torácica, onde a pressão inspiratória da ventilação era ajustada em 60 centímetros de água e sem PIP, ou seja, 100 ventilações por minuto, que era concomitante às compressões torácicas. E a gente vê que no grupo que teve ventilação concomitante à compressão torácica, a oxigenação foi maior, não cursou com hipercapnia e teve um melhor perfil gasométrico. E aqui é um conceito bem interessante, que é a diferença entre a pressão arterial e a pressão venosa central. Quanto maior for essa diferença entre a pressão arterial e a pressão venosa central, tende a ser melhor o meu fluxo sanguíneo. No grupo, que era só com ventilação positiva sem PIP, 2 níveis pressóricos e ventilação e compressão positiva, a gente vê que a diferença entre eles diminuiu mais, passou de 64 para 8, ou para 9, né, em média, no grupo com ventilação intermitente, e aqui ele passou de 53 apenas para 11 ou 10. Teve uma diminuição menos acentuada durante a ressuscitação do que nos outros grupos, mostrando que aqui potencialmente eu tenho um perfil hemodinâmico melhor. Uma outra forma de a gente entender isso é, então, a diferença entre a pressão arterial e a PVC, e a pressão venosa central, quando eu faço a ventilação sincronizada com compressão torácica aqui à esquerda, e quando aqui eu não faço ventilação. Ou seja, essa diferença entre pressão arterial e pressão venosa é mais acentuada nessa estratégia ventilatória de sincronização com compressão torácica versus não ventilação. Ou seja, a ventilação pode sim melhorar a minha hemodinâmica. Um outro estudo com 12 porcos que randomizou ventilação intermitente com volume corrente, ajustado, volume controlado, sem PIP, ou ventilação sincrônica com compressão torácica, ou seja, 100 ventilações por minuto com compressão torácica, agora diferentes níveis de pressão inspiratórias, maiores ou menores, e duração dessa pressão inspiratória, menor ou maior. E viu no grupo que se vocês lembrarem aqui, desculpa, o B, onde era a pressão inspiratória maior e por duração maior, a minha oxigenação foi a que teve melhor resultado. Aqui nessa tabela, níveis de pressão arterial foi menor na ventilação intermitente versus ventilação sincronizada com compressão torácica. E a diferença da pressão arterial média pela PVC foi
menos acentuada na ventilação intermitente versus a ventilação sincronizada, sendo que teve o melhor perfil hemodinâmico, foi aquela ventilação com pressão inspiratória maior e com maior tempo de duração. Uma outra forma de a gente ver a mesma ideia, a questão da diferença entre a pressão arterial e a PVC, pressão arterial em azul, a PVC em negro, era maior no grupo com ventilação sincronizada com compressão torácica versus em ventilação intermitente. Então, a gente viu a influência que a ventilação tem sobre a hemodinâmica e sobre a questão respiratória. E chegamos agora, então, ao módulo ventilatório, que é o CPV, que é uma inovação da estratégia ventilatória durante a ressuscitação cardiopulmonar. Inicialmente, a primeira pergunta, quando eu começo a falar sobre esse módulo ventilatório, Ricardo, eu preciso comprar um ventilador novo? Não. É um módulo ventilatório que está presente dentro de um ventilador convencional de transporte. Se só tecla, se você quiser o módulo ventilatório, é como se fosse uma tecla, você tecla ele e ele passa para o módulo de CPV. Olhando o CPV, a gente vê que o que a gente ajusta é FO2, por default ela sai em 100, mas aqui a gente deixou numa aula demonstrativa em 21 para não alarmar. Frequência de insuflações 10 por minuto, né, que é conforme os guidelines, só que tudo isso aqui você pode ajustar. PL é a pressão baixa, né, como se fosse a PIP, a gente ajustou aqui em 5, a pressão alta, P-high, então é a pressão alta em 15 e o tempo de P-high. Mas tudo isso você pode ajustar. Então, mas é isso que a gente ajusta no CPV. Isso aqui é o gráfico, por exemplo, durante a ressuscitação cardiopulmonar. A gente vai rever isso. Módulos convencionais, então a gente ajusta a PIP, a pressão inspiratória, aqui seria a pressão controlada, o número de insuflações, né, e a FO2. Aqui, se vocês analisarem tais parâmetros de reglagem, vocês vão falar, é muito parecido entre um ou outro. Realmente é. Só que há uma diferença de engenharia, né, que aí não cabe a mim explicar. Mas vamos ver como isso se traduz durante a ressuscitação cardiopulmonar. Em módulos convencionais, reparem a oscilação da pressão a nível baixo, como ela é pequena, essa oscilação da pressão em vias aéreas, que refletiria uma pressão intratorácica, ao mesmo tempo que há muitos altos disparos. Esses altos disparos frequentes podem promover uma manutenção da pressão intratorácica continuamente elevada, e aí sim diminuir o retorno venoso, ou, quando está nessa parte baixa do gráfico, como oscila pouco a pressão intratorácica, não estaria promovendo a teoria da bomba torácica. Ao passo que, com o CPV, durante a reanimação, essa oscilação da pressão intratorácica ela é sincrônica com o momento de compressão e descompressão, fazendo com que a oscilação da pressão intratorácica ela se torne mais acentuada na parte baixa da curva, que a gente compara com modos tradicionais. Isso aqui estaria promovendo, então, a teoria da bomba torácica, melhorando o fluxo sanguíneo. Não há ocorrência de altos disparos, porque ela é sincronizada com a oscilação de compressão e descompressão. Tem as insuflações a cada 8 a 10 por minuto para fazer uma proteção pulmonar e melhorar a oxigenação. Uma questão importante, a questão de monitorização. Modos convencionais, a gente monitora a FO2, a pressão inspiratória máxima, de pico, a frequência respiratória, o volume minuto. Ao passo que no CPV, o que a gente monitora? Frequência de compressão torácica. Então, isso dá online para vocês quanto eu estou comprimindo o tórax do meu paciente. A gente sabe que isso é extremamente importante, comprimir de 100 a 120. Você consegue ter esse retorno online durante a ressuscitação. Quanto tempo eu fiquei sem compressão torácica? Tempo de ressuscitação cardiopulmonar desde o começo. Esse PP é o que esse PP? Essa oscilação entre a pressão máxima e mínima. Isso seria um valor indireto da qualidade da sua RCP, é lógico. Quanto menor for essa oscilação da pressão, provavelmente menor eu estou otimizando a teoria da bomba torácica, estou fazendo menos força, né, no tórax do meu paciente, então está na hora de eu trocar de ressuscitador. Monitoro o ETCO2, que a gente sabe que é o principal valor clínico a ser monitorizado na parada, e também monitoro o volume minuto. Ou seja, nesse módulo ventilatório dedicado à ressuscitação, eu monitoro o que realmente importa durante a RCP. Como eu falei, não precisa mudar o módulo ventilatório entre um ou outro. Desde o BLS, se você consegue adaptar a máscara do seu paciente, né, ao conector do ventilador, você já pode fornecer tal módulo ventilatório, ou seja, você não precisa mudar, não precisa estar entubado o paciente para começar a utilizar o CPV. Então, desde o começo, você não interrompe compressão torácica.
Como eu já falei, monitora ITCO2, monitora coisas importantes relacionadas à ressuscitação cardiopulmonar, pode ser aplicado desde o BLS. E, além disso, como tem essa questão de monitorização do tempo sem parada, da profundidade que eu fiz, da pressão, a avaliação da pressão, a qualidade, consegue ter uma ideia da qualidade da RCP, depois você consegue gravar isso e ter uma discussão com o grupo de ressuscitação para promover melhoria no próximo atendimento. Então, era isso que eu tinha que falar. É lógico, ainda como eu falei, a evidência na literatura não é tão grande, mas às vezes a gente não tem que esperar grandes evidências para começar a partir a utilização de alguns métodos, não podemos ter medo. Quem quiser conversar comigo, sempre é um prazer, um bate-papo. Redes sociais não é muito minha área, então está aqui meu e-mail e estamos prontos para um bate-papo. Agradeço a atenção. Obrigado. Agora a gente vai fazer uma demonstração do modo ventilatório na prática. Eu vou convidar... Quem gostaria de fazer a primeira prática aqui? Levanta a mão. Vamos lá, pessoal. Alguém? Eu quero que vocês analisem a diferença que vocês vão sentir em comprimir o tórax. É lógico, vai ter uma questão aqui que vai ser... Não é um tórax do paciente, é do manequim. Os dois modos ventilatórios, convencional e o CPV. Quem pode? Senão eu vou escolher a dedo, hein? Você? Vamos lá. Precisa de microfone, Ricardo? Não sei. Precisa? Vocês que sabem. Tá online ainda? Tá online ainda? Não. Acho que é melhor aqui, né? Vamos aqui, fica mais fácil. Ó, qual o seu nome? Tuane. A Tuane vai fazer a ressuscitação aqui do nosso paciente, com toda a sua limitação, no módulo convencional e no CPV. Se apresenta, Tuane, para a gente... Eu sou fisioterapeuta da Unifesp, da UTI, e também sou fisioterapeuta da semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês e participo do Código Azul do hospital. Ah, então tá bem indicado. O Código Azul é na parada, hein? Legal. Ó, então você vai começar a fazer a ressuscitação no módulo CPV. Ressuscita aqui, ó, 100 por minuto. Depois todos poderão vir. Ok? Agora eu vou passar para o módulo convencional. Não para. Qual foi a diferença? Tem maior resistência, não é sincrônico com Qual que você preferiu? o modo CPV, o anterior. Modo CPV. Bom, pessoal, eu não conhecia ela, então não é... Quem... Chamo mais alguém para testar aqui, fazendo um favor. Quem quer vir? Você? Não? Quem quer vir? Vou sortear no papelzinho, hein, pessoal? Ela quer se testar. Você vai começar agora com o módulo tradicional. Ressuscita aqui meu paciente. Não, ressuscita. Faz aí, força. Faz aí. Tá vendo? Agora eu vou passar para o módulo novo, o CPV. Mantém. Ó. E aí? Qual é o seu nome? Camila, Camila. Você trabalha onde? no Sírio também. No Sírio? Colega? Opa. Então, qual que você preferiu? Qual foi a sua sensação? A mesma. A mesma? A De resistência é menor, é mais sincrônico. Qual que você preferia? A CPV. CPV, legal. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar algo? Por favor. Então, eu convido a todos para virem aqui ao lado, para a gente ver a tela. Eu explico para vocês os ajustes e mais uma pessoa faz, ou quem quiser, todo mundo convidado, a testar os dois módulos de ressuscitação e ver a diferença. Por favor. Venham aqui todos, faz favor. Duas pessoas podem fazer a prática ao mesmo tempo.
esse. Vamos para cá, pessoal. Ah, legal. Aqui um módulo convencional, pessoal. Se a gente olha a curva, né, da pressão ao longo do tempo, a gente está acostumado com essa curva. PIP, pressão inspiratória, número de insuflações por minuto, são esses ajustes, correto? Agora faz a ressuscitação do Sérgio, faz um favor. Vem para cá. Pode, sim, ressuscita. Ok? Agora eu vou passar para o CPV. Não para. E aí, sentiu diferença? É diferente, né? Agora pode parar, por gentileza. Reparem aqui, pessoal. Se vocês olham a curva, como eu falei, do CPV, ao longo do tempo, ela é muito parecida com pressão controlada. Ela vai insuflar, vai chegar na pressão baixa de 5 e na pressão alta de 20, né, de 15 de diferença, né, delta P de 15. Então ela é muito parecida com a curva de pressão controlada. Vocês concordam comigo? Mas o que diferencia é na parada. Aí é questão de engenharia, a questão de válvula, que não é minha área. Então, vocês reparem, ó, quando eu faço aqui, ó, a ressuscitação, observem a oscilação da curva na parte baixa e na parte alta da curva. Na parte baixa e na parte alta. Ela ocorre de forma sincrônica, as insuflações, 10 por minuto, eu posso reglar aqui, né? Mas assim, não tem por que diminuir, aumentar, que é perigoso hiperventilação. E quando eu passo para um módulo convencional, repare quando a oscilação é menor na parte baixa da curva, e eu tenho a questão dos altos disparos que podem ocorrer. Como é diferente, né, anteriormente. E tem a questão da monitorização, como eu falei. No CPV, a gente monitora. Vamos lá, doutora, vem aqui. Faz a reanimação. Fernanda. Vamos lá. Página 1. Espera aí, não para aí. Aqui, está 130 por minuto. Dá para dar uma relaxada. De 100 a 120. Ele te dá isso online. Quantas compressões torácicas eu estou fazendo por minuto. Fernanda cansou. Cansa. Ó, começa a cair. E aí, não faz. Depois de um delay, o aparelho reconhece que parou ressuscitação cardiopulmonar. Então, tá tempo sem ressuscitação. Isso é um sinal de qualidade na ressuscitação cardiopulmonar. Você pode rever isso e falar quanto tempo ficou sem fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Faz de novo. Faz bem forte. Aquele que eu falei, PP. Ó, agora está alto. Agora faz mais... Uma hora vai cansar, né? Não, cansou. Vamos supor... Não, pode fazer. Ó, então ela vai mostrar assim, quanto está fazendo a diferença de pressão. Quanto maior for essa pressão, provavelmente mais fluxo sanguíneo eu vou estar promovendo através da teoria da bomba torácica. Então são essas vantagens que esse módulo ventilatório traz, que a gente está embasado na fisiologia. Pode fazer. Todo mundo pode fazer. Não, depois da parada, você retorna para o módulo tradicional, continua fazendo para você entender a diferença. E aí segue o jogo. Você não precisa trocar de aparelho, você não precisa trocar a válvula de intubação, porque a pressão contínua de gás precisa trocar a válvula, o tubo. E aí, qual que você preferiu? Outro, né?
E aí, pessoal, dúvidas? Crono é o tempo de tal atendimento. O tempo de atendimento. Isso foi estudado, não tem uma resposta ainda. Né? Não tem, é lógico, quanto maior a pressão de pico, você pode ter mais risco de barotrauma. Só que quanto maior a pressão de pico, se ela for sincrônica com compressão e descompressão, só que ela não pode permanecer cronicamente alta, ela tem que oscilar. De forma sincrônica. O quê? Ventilador, sei lá, eu fiz. Ventilador operando a partir de bateria interna, não tem problema. Tá bom. Espera aí. Cadê a Bárbara? Aí, pronto, resolveu. Você está aí no convencional. Eu vou passar para o CPV. É diferente? É, né? Aí está agora no CPV. Agora eu vou passar para um convencional. Vou passar para um convencional. Não para, não. E aí? Diferente? É bem diferente. Daria. Isso. A maioria deixa. Então, talvez valha a pena se aumentar. Exatamente. Entendeu? Isso dá para você fazer nesse ventilador. Pode, se você ajustar o... se conectar bem aqui a máscara, não ter vazamento, sim. É que nem Amazon, entendeu? Você compra um e você vai colocando tic-tic. Vai colocando, mas eles não vêm no aparelho. Eu acho que eles já vêm, só que eles liberam uma chavezinha. Mas aí talvez a Bárbara da empresa pode explicar melhor. Eu não sou da empresa. Não, tudo bem. E aí você falou da FI. Então não é correto colocar 100% na parada? E aí? No começo eu julgo que seja correto. Depois, então, mas depois, a gente vê isso. O paciente tá lá, às vezes a gente esquece FI de 100 saturando 101%, entre aspas. Entendeu? Aí já vale a pena baixar. No momento, lógico, da parada... Oi? Então, não tem. Mas no começo da parada, sim. Vamos pecar por excesso, jogar 100%. Mas não precisa manter ela sempre 100%. Entendeu? O paciente já retornou, é justo. Né? Vamos. Gente, eu gostaria de abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para o doutor, fiquem à vontade. As perguntas estão abertas. Para quem nos assiste online também, fiquem à vontade para fazer perguntas. Pessoal, vamos lá, perguntas. Uma pergunta sobre o software. Pessoal, vamos retornar um pouquinho a cadeira para poder fazer as perguntas. Os ventiladores. E quais, né? Vamos retornar a cadeira, por favor? Não, sim, claro. Por favor, seu nome? Jéssica, Por favor, Jéssica. eu gostaria de saber sobre o software. Ele é adaptável a todo ventilador? Quais ventiladores que você consegue comprar esse software para fazer a adaptação? Respondeu, João? No caso, só no Monal T60 que o CPV ele vai rodar. Então, é um software separado. Você pode comprar o Monal T60 ou já ter o Monal T60 e comprar esse software posterior, mas ele só foi desenvolvido para a tecnologia Monal T60. Entre figurativo, vamos assim dizer, ele é um aplicativo, certo? Ele é um aplicativo
Potencialmente, o Joel é engenheiro da Air Liquide, ele pode me corrigir, mas assim, é um aplicativo que potencialmente ele pode ser colocado em qualquer smartphone, em qualquer ventilador. Só que é lógico, aí é uma questão da empresa, como a empresa produziu esse aplicativo, no caso a Air Liquide, eles protegem e só liberam esse aplicativo para o ventilador deles. Mas ele é um aplicativo. Você não precisa comprar um ventilador, não é só o Monal 60 que será possível fazer tal módulo ventilatório. Só que a empresa, por questões comerciais deles, eles só liberam o aplicativo para esse ventilador. É mais ou menos isso. É que, assim, na verdade, existem válvulas, a gente não tem isso ainda nem no Monal T75, que é um equipamento de terapia intensiva. Então, ele está sendo ainda pesquisado para ser colocado em outras máquinas. Então, existem algumas referências de valores que dependem de algumas válvulas, de alguns instrumentos que estão dentro do equipamento. Então, ainda não existe a possibilidade de fazer em outro ventilador. No nosso T75, que é o de terapia intensiva, está sendo estudado ainda. Joel, você quer completar? É isso aí. O que mais, pessoal? Dúvidas? Uma coisa que o pessoal me perguntou é, Ricardo, então quer dizer que desde do BLS eu posso utilizar esse módulo? Sim, pode, como eu falei. Você liga o módulo, adapta na máscara, e já pode na máscara de ressuscitação e já começa o CPV e sem compressões torácicas por minuto, não precisa nem interromper compressão torácica, mesmo o paciente não estando entubado. Que mais, pessoal? Uma coisa que me perguntaram, só para expor. Ricardo, mas então depois que o paciente retorna à circulação espontânea, tem que trocar de ventilador? Não. Esse ventilador já tem modos ventilatórios tradicionais, você só passa a utilizar o modo ventilatório tradicional, seja pressão controlada, volume controlado, aí vai depender da escolha de cada um, mas não precisa trocar de ventilador e nem de tubo endotraqueal. Dá para usar na máscara. Dá. Sem precisar parar a compressão torácica, ele consegue colocar uma máscara, só que necessita do cotovelo azul, que é o não ventilado, para poder fazer o circuito fechado, então, da leitura do retorno dessa ventilação e também ministrar a ventilação. Então, aqui uma oro-nasal, para tampar o nariz e boca, e essa máscara já libera o socorrista só para a compressão torácica. Não, filtro aí é uma proteção. Não, mas na parada eu recomendo você não usar filtro. Você vai aumentar a resistência, aumentar pressões em vias aéreas, que nesse momento que a gente não conhece bem o paciente, eu julgo potencialmente perigoso. Mais dúvidas, pessoal? Não? Alguém quer testar novamente aqui o aparelho, fazer a compressão? Tá todo mundo... Alguém quer testar agora que está com a máscara? Acho que a gente podia fazer o seguinte, a gente pode fazer o sorteio e aí todo mundo fica livre para testar. Tá bom. Ok. Teremos o sorteio agora. Perfeito. Podemos. Então vamos fazer um sorteio e aí depois todos fiquem à vontade para testar. Eles estão aqui para tirar dúvidas, conversar com vocês. Eu? Querem que eu sorteie? Duas. Peguei uma, vou pegar outra aqui. Bom, então como eu prometi, eu vou fazer 2 sorteios. Não, 2. Então vamos lá, seus papeizinhos na mão. O número é 1900. É o número que estava lá esquecido, esse. Olha! Parabéns! Muito bem. Muito bom. A gente vai, ótimo. A gente vai, depois eu te oriento quando acabar, tá? Obrigada. Agora o segundo. Esse foi um presentão, hein? Gente, só para vocês saberem, nós estamos com mais de 70% das vagas preenchidas. Então, esse é um presentão mesmo. Então, agora o número 202. Olha lá, parabéns, muito bem. Obrigada, viu, gente? Bom, então fiquem à vontade. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigada, Air Liquide.
Eles estão aqui disponíveis para conversar com vocês. O café continua servido e vocês são sempre muito bem-vindos para virem nos nossos cafés da manhã. Fiquem à vontade. Obrigada.